Graça e paz, audiência, que Deus abençoe a todos que nos vê nesse momento e nos escuta, também nos ouve. Gente, queríamos estar outra vez em Lucas capítulo 24 e discutindo um pouco, saboreando um pouco do tema Os Discípulos no Caminho de Emaús. Como já falei antes, me encanta esse tema, me encanta essa passagem bíblica, como tantas outras, mas essa de Lucas, e ela está só em Lucas, não se repete nos outros evangelhos. Eu queria discutir um pouco, Eu queria discutir um pouco da ida e da vinda dos discípulos. Que da última vez só falamos da ida deles saindo de Jerusalém para Emaús, umas 15 milhas, Caminhando, ou de camelo, ou de burro, ou como seja. E o regresso também. Vamos discutir um pouco o regresso deles, O regresso de Jesus foi instantâneo, automático, do Cristo ressuscitado. E vamos discutir um pouco o regresso deles e vamos saborear esse texto. Os discípulos no caminho de Emaús, Lucas capítulo 24. Naquele mesmo dia, depois da ressurreição, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém, 10, 15 quilômetros. E iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Há uma canção bonita, maravilhosa, 2 discípulos no caminho e os de Emaús iam falando a respeito de Jesus. Que linda canção, Então eu escuto, todavia não me enfadei de escutar essa canção. Ela é linda demais, Linda demais. Você pode buscar aí no YouTube a canção Caminho de Emaús, Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles, Jesus estava em ação. Depois da ressurreição, ficou em ação. Eu costumava dizer que Jesus, nos 40 dias que passou aqui depois da ressurreição, fez assim um tempo turístico, mas na verdade não é isso, eu me retrato, Ele continuou fazendo a sua missão, acudindo aos seus, chegando aos corações. Jesus chega aos corações, Ele chega ao meu nesse dia, nesse momento, Ele chega ao seu. Se ninguém chega ao seu coração para sentir as suas dores, os seus sentimentos, as suas emoções, o seu sofrimento neste momento, saiba, se você clamar a Cristo neste momento, Ele chega ao seu coração. E quando chega ao coração, Ele toca na nossa razão e nos diz palavras de orientação, de consolo, de liberação. Antes de buscar alguém, um psicólogo, melhor amigo, busque a Jesus. Porém, os olhos deles estavam como se impedidos de o reconhecer. A tensão era tão grande, às vezes estamos tão tensionados que Jesus está perto, ao nosso lado. O que queres, filho? Diga-me o que você precisa. E nós não podemos notar a sua presença. Então ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? O que discutem vocês? Quem sabe se fosse eu ou você? Quem eres tu? Que tens a ver com nossa conversação? Eres um desconhecido porque te intrometes? Mas os discípulos eram mais educados que eu. E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você, não foi forte, mas estava irritado? Foi o assunto mais forte, era o assunto dos memes naquele momento, das mídias sociais daquele tempo, que era o boca a boca, Será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Ele lhes perguntou: do que se trata? É assim que um pai inteligente faz com um filho. Meu filho, por que estás tão perturbado? Por que estás tão agitado, filhinho? Por que estás tão nervoso? Do que se trata? Diga-me, eu posso ajudar. Eles explicaram aquilo que aconteceu com Jesus o Nazareno, que era profeta, que era a derrota completa em suas mentes. Passado, poderoso em obras e palavras, poderoso no passado, mas não agora, mas Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, diante de Deus e de todo o povo, como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós vimos com os nossos próprios olhos ele na cruz, sangrando,
sendo humilhado, rejeitado, blasfemado, um derrotado aos nossos olhos. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, fazer Israel uma nação gigante e voltar aos êxitos de Davi, né? Militar, econômico. Mas depois de tudo isso, já estamos no terceiro dia, 3 dias. Porque se esperava até 4 dias para que um defunto ressuscitara. Era a lógica daquela época. Era o terceiro dia já. Desde que essas coisas aconteceram, e quem sabe se nada ha passado. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam. As mulheres, se hoje ainda são bem separadas algumas vezes da sociedade, não penso só em terceiro mundo, aqui mesmo nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, nem se fala, né? Obrigatoriamente, as mulheres que estão na mesma posição de um homem, ainda tendo mais capacidade no Japão, elas, obrigatoriamente, por lei, têm que ganhar menos. Indo de madrugada ao túmulo, de madrugada as mulheres foram, né? E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. Os anjos disseram que ele vive, mas não puderam captar. As mulheres creram, mas os discípulos, os apóstolos não creram. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram, se lembra de Pedro e João. João e Pedro saíram correndo. João, por ser mais novo, correu na frente, corria mais que Pedro. Pedro com mais idade, mas chegaram os dois. João, quando chegou, sem experiência, teve medo de entrar, mas Pedro entrou e confirmou a ressurreição, que ele não estava. E verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não viram. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos, foi forte aqui, não? E demoram para crer em tudo que os profetas disseram, tudo está escrito, e tudo continua escrito hoje. O mundo está em confusão, muitas vezes notamos que o mundo está todo descentralizado, tudo fora de local, mas tudo está escrito. Escrito para aquela época, 2000 anos atrás, escrito para a Idade Média, no ano 1500, escrito hoje para nós, em pleno século XXI. A Bíblia é a nossa bússola, o nosso GPS. Então, buscamos conselho de sábios, mas busquemos o conselho primordial de Deus que estão nas Sagradas Escrituras. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? Não está escrito isso? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Era mestre, Jesus é mestre, mestre dos mestres, Senhor dos senhores. Logo eles sentiram, viram que não estavam falando, dialogando, conversando com a pessoa comum e corrente. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Mas eles o convenceram a ficar dizendo, era uma pessoa especial, uma pessoa que, uau, de onde apareceu este homem tão especial, com tanta sabedoria, e quando falava, algo acontecia, não falava tonterias, estava falando coisas profundas. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo teu imenso amor, como os discípulos te pediram no caminho de Emaús. Fica conosco, nosso amado Salvador. E aí, inteligência artificial, está essa canção maravilhosa. Busca aí, Caminho de Emaús no YouTube. Você vai ouvir melhor que eu estou tentando ser o bom, mas eles são melhores. Porque é tarde, o dia já está chegando ao fim. Eram homens de misericórdia, eram discípulos sensatos, estavam tristes, abatidos, mas havia sensatez. E entrou, aceitou a cordialidade para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Uau, algo aqui começou a tocar neles. Depois partiu o pão e o deu a eles. Então os olhos deles se abriram. Diga, Senhor, abra meus olhos nesse momento para ver a tua manifestação, o teu amor, a tua graça, o teu favor para com a minha vida, ainda que esteja a passar grandes problemas, grandes lutas nesse momento. E sabe, estou falando com alguém que perdeu um filho, de alguém que está passando por um divórcio, de alguém que suicidou-se na família, de alguém que morreu em desgraça na família, né? Recebemos tantas notícias, eu que estou aqui todos os dias, meu telefone toca.
Sim, às vezes para dar um alô cordial, mas muitas vezes notícias feias, notícias... Pastor, quero só que ore. E a pessoa está do outro lado do mundo, na Europa, na Ásia, na África, América Latina, no Brasil, no meu país, né? E nós somos muito limitados, mas as pessoas buscam alguém para conversar. Eu as levo aos pés do Senhor Jesus, para que confidencie a Ele. Sirvo de ajuda como canal, mas quem ajuda mesmo é o Senhor Jesus, porque nós não somos nada. E separados dele, nada podemos fazer. E eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles e disseram um ao outro. Essa frase aqui me toca, me encanta, parece que está ardendo em meu coração. Não é verdade que o coração nos ardia no peito? O coração não arde. É um modo de falar, né? Quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras, quão nécios somos! Deus sempre vai estar presente com palavras de vitória. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e outros com eles, porque Judas já não estava. Eram 12, mas Judas não estava, então eram 11, né? Os quais diziam, de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão Pedro, né? Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho de Emaús e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Uau, tristes, abatidos, desolados. Mas o mestre aí chegou. Você está triste, abatido e desolado? O mestre, nesse momento, chega na sua vida. Chega para trazer palavra de vitória. Deleite-se na palavra de Deus. Deleite-se na palavra de Deus. Busque-o em oração, em comunhão. Busque achegar-se também a pessoas de fé. Se você está abatido, cheio de problemas, de dúvidas, e se acerca a pessoas sem fé, pessoas até boas, mas que não podem te ajudar, procure. Às vezes, olha, vamos deixar desse legalismo, tenho que buscar só no meu grupo. Às vezes não. Às vezes você está na Assembleia de Deus e Deus vai usar um batista, um presbiteriano, um metodista, outro pentecostal para te ajudar. Não é que você vai sair de sua igreja, mas Deus usa quem Ele quer. Deus usa até o ímpio para nos abençoar. Deus usa uma criança. Deus usa um animal, muitas vezes para nos abençoar. Deus usa circunstâncias. Deus usa palavras que saem da boca de pessoas que nem a conhecemos para nos ajudar, para determinar e para resolver a nossa situação. Então, nos momentos mais difíceis, primeiro busca a Deus em oração, através da palavra, e acerque-se a pessoas de fé, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Desilusão, tudo terminado, era como a missão deles estivesse terminada em Jerusalém. Nem se lembraram da promessa do derramamento do Espírito Santo que ele havia prometido e que cumpriu-se em Atos capítulo 2. Né? E agora regressaram. Uau! Eu creio que o coração queria sair pela boca. Sabe aquela alegria que você traz, você tem que contar àqueles que necessitam? O dos dois, o coração dos dois. Eu creio que eles não voltaram nem de burro, eles saíram correndo. É invenção minha, né? Eles saíram correndo porque era grande a alegria, o gozo. E Jesus não gosta de espetáculo, mas Ele é Deus. Ele vive e é o sobrenatural. Depois de fazer sua missão, escapuliu, como disse lá no Nordeste. Regressou, foi continuar, porque havia poucos dias na Terra, eram 40 dias só, para determinar certas coisas aqui na Terra, visitar muitos dos seus. Mais de 500, quase lá em Coríntios, disse 15,6, 1 Coríntios, se não me engano, 15,6, que mais de 500 pessoas o viram depois da ressurreição, testemunharam a sua ressurreição. Então eles voltaram. Oh, que regresso maravilhoso! Diz que regressar ao lugar onde fracassastes, onde vistes a derrota, voltar a Jerusalém, com aquele ambiente, com aquele clima de derrota dos apóstolos e discípulos, não era fácil. Mas eles estavam regressando de um modo diferente, estavam regressando com a vitória, porque o Cristo ressurreto se acercou a eles. E eles voltaram em vitória. E quando nós estamos em vitória, em alegria, irmãos, não importa se no caminho tem montanhas, ladeiras, a alegria, o gozo é tão grande que não medimos a distância, os quilômetros. Eles regressaram para dar as boas novas, né?
Se só confiam em homens, não em mulheres, agora 2 homens, 2 discípulos, e por certo eram homens de confiança, e eram de confiança e íntegros, e Jesus, tanto é que Jesus se acercou a eles, né? E quero dizer, se você está fugindo, porque as promessas aparentemente de Deus estão sendo demoradas em sua vida, regresse, pare, pense, e tenha certeza de que Ele está ao seu lado. Vai te dizer coisas que vai dizer no seu ouvido natural, vai descer ao seu coração, à sua alma, ao seu espírito. Ele, mais do que ninguém, é pão de vida, água que descedenta a sede. Em nossas necessidades, clamemos a Ele. E o grito mais forte é: Jesus, do cego de Jericó, Jesus, filho de Davi, tenha de mim misericórdia. E se você der esse grito, Ele virá ao seu encontro. A ida de Jerusalém a Emaús foi terrível, foi de desalento, foi de tristeza. Mas Jesus o acompanhou no seu desalento, na sua tristeza, no seu momento mais difícil dos 2 discípulos. E agora se manifestou. E agora falou de graça, de amor, de esperança. E eles regressam não só para ficar com a notícia para eles. Quem recebe de Jesus não fica calado, corre e vai dizer aos demais. Né? Eles voltaram a Jerusalém na mesma hora. Que nem terminaram de comer aquele pão, aquela comida judia daquele momento, daquela noite, regressaram na mesma noite para estar. Não havia telefone, não havia rede social, não havia WhatsApp, Instagram, Facebook, WhatsApp, os meios que temos hoje, né? Mas voltaram para anunciar as boas novas. Então, que esse texto de Lucas 24 fique no seu coração. Se você está passando por um momento difícil, se você saiu de Jerusalém para Emaús, onde continua sendo uma cidade, mas aí não tem mais nada para você. O que Deus tem com você é em Jerusalém. Então regresse. Ele o acompanhou na sua retirada de Jerusalém para Emaús. Ele ouviu o seu lamento, a tristeza do seu coração, as dúvidas, as incertezas. Ele agora o toca, entra em sua casa, escutou a porta e bate, Apocalipse 3:20, né? Se alguém abrir, os discípulos abriram, ele entrou, ceou com ele, fez a missão e agora é com vocês. Agora, regresse à sua Jerusalém, regresse ao ponto forte de onde você saiu, do primeiro amor, daquela fé viva que você tinha. Porque o nosso Deus é vivo. A sepultura não o amarrou, não impediu de continuar sendo o Deus que é. Ele ressuscitou. Por isso que a igreja é viva. É o maior exército que tem na terra, é a igreja. E a maior bomba atômica é a oração. É um crente de joelhos invocando a Deus em espírito e em verdade. Não precisa ser multidão, 1, 2 ou 3. Que Deus maravilhoso. Que Ele o abençoe. Se está saindo de Jerusalém em tristeza para Emaús, saiba que Ele está com você agora. Peça para entrar em sua casa, deixa Ele partir o pão, deixa Ele tomar a copa, o vinho com você, e você será restaurado para sempre. Pastor Elcio Nunes, desde Houston, Texas. Este é o nosso canal Pátria Livre. Assine esse canal, inscreva-se, deixe seu like e passe essa mensagem para outros. Que Deus o abençoe em grande.